Saúde a todos com a paz do Senhor. Esse é o nosso blog. Você pode estar mandando as suas perguntas para o nosso e-mail, asuaigreja@gmail.com. Dúvida que você tiver, dúvida que está no teu coração, na sua mente, aquilo que alguém falou que você ficou aí numa dúvida, manda pra gente, a gente vai procurar na palavra de Deus e vai estar aqui colocando um vídeo aí para explicar para você o que está acontecendo. Bem, vocês viram o título do nosso vídeo de hoje. Lá no Evangelho de Marcos 12, versículo 24, Jesus disse assim que o povo ele erra porque ele não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, vamos analisar a qual Jesus ele nos mostra que os nossos erros se dão porque não conhecemos a Deus. Não conhecemos as Escrituras e nem o tamanho do poder do nosso Deus. Então, se a gente erra por não conhecer as Escrituras, e na época que Jesus estava aqui, não existia o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João, e os outros, Atos, Apocalipse, não existia. Então, que Escrituras são essas? Já que não era o Evangelho de Jesus Cristo. É o Velho Testamento. Então, o povo, ele apenas se mantém ali no Novo Testamento, esquecendo que o poder de Deus é manifestado no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar, para também, pela salvação, nos fazer o quê? Nos abençoar, nos curar, nos libertar, prosperar também. Então, mas hoje, tudo se dá através do nome de Jesus Cristo. Mas o poder de Deus é o mesmo. Deus não muda. Então não há como mudar Deus. Então, ele diz aqui no Evangelho que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, eu te pergunto, você conhece as Escrituras? Você conhece o poder de Deus? Será que você tem colocado o poder de Deus, as Escrituras no teu coração? Mas você pode estar se perguntando, peraí, você vai rasgar a Bíblia? Olha, gente, você já está rasgando a sua Bíblia. Você que não obedece a palavra de Deus, você já está rasgando a sua Bíblia. Eu fui numa igreja um dia, e faz muito tempo, a qual o pastor ele começava ali a falar da palavra de Deus, e ele pegou um trecho como mandamentos, e ele começou a ler cada um, e ele falou assim, você obedece? Aí o povo não quer obedecer, e ele rasgava uma parte, ele falava, não é para adulterar, o povo entra em adultério, e rasgava a outra parte da Bíblia. E aí o coração das pessoas já, eu estava ali, meu coração assim começou a esquentar, arder no peito. E não entendi aquilo, E começou ali a falar várias coisas, começou a rasgar e jogar no lixo. Bem, resumindo a história, depois ele falou que não era uma Bíblia, que era só uma simulação. Então, veja bem, mas não era um livro, ele colocou uma capa lá em volta, então ele deu a entender às pessoas que era uma Bíblia. Agora, eu te pergunto, por que ele não rasgou uma Bíblia de verdade? Por que ele não rasgou uma de verdade? Já que é por direção de Deus. Aí você vai falar assim, credo, Alex, ele rasgar uma Bíblia de verdade, mas você vê claro que o que ele quis dizer no altar é que se a gente não obedece, não adianta, é a mesma coisa, está rasgando as nossas vidas a palavra de Deus. Então aquilo só que, não, peraí, não, falar de dízimo me interessa, então eu deixo aqui na Bíblia. Agora falar de obedecer, eu não quero obedecer, então essa parte não arranca, você já está arrancando, você está rasgando já a palavra de Deus. Só que você não está notando. Você acha que rasgar, você vai pegar o papel e rasgar? Não, a palavra de Deus, Deus falou ao povo. Deus falou, hoje existem as Escrituras, mas é claro
que com uma direção de Deus ele poderia ter rasgado. Então o que ele fez ali no altar foi uma mentira, né? Fez as pessoas acreditarem no que ele queria que as pessoas acreditarem. Ah, mas é uma encenação, Alex. Mas para Deus, ao culpado ele não tem por inocente. É uma mentira, como Sansão também ficou ali mentindo. Então eu pergunto por quê? Se é a direção de Deus, por que então não rasgava logo? Assim traria sobre o povo o verdadeiro pensamento de Deus. O pensamento de Deus foi colocado claro, mas a expressão foi errada. Muito errada. Então ele poderia ter rasgado. Ele poderia ter rasgado ali, mostrando ali o povo que Deus estava indignado. Então é a mesma coisa de rasgar. Não adianta, é a mesma coisa, gente. Quando você desobedece, você vai para a igreja, depois você vai aí mostrar para o mundo que você é igual ao mundo, né? Vai para as baladas, tomar sua cerveja, sai com um e com outra, se deita uma hora com uma menina, depois na mesma hora já está com outra, e depois vai para a igreja. Vende coisas na igreja. Sempre falo isso. Para mim tinha que ter uma lei. Tinha que ter uma lei, né? Dizendo, vistoriar todas as igrejas. Não pode ter comércio. Porque igreja já diz que é sem fins lucrativos. Não é para ter fins lucrativos a igreja. E as pessoas fazem comércio na igreja. Se monta uma igreja, na documentação diz que não é para ter fins lucrativos. Já tem o dízimo, a oferta, essas coisas, né, que Deus já deixa, e mesmo assim as pessoas vendem, desobedecendo a lei. E se a gente for desobedecer que somos ovelha? E se eu ir desobedecer a lei? As pessoas vão gostar? Não. Porque, você está desobedecendo a lei, você está perturbado, Alex. Mas então quer dizer que outras podem desobedecer? Ou para Deus há eu posso, o outro não pode, porque eu conheço Deus, eu tenho privilégio? Não. Então, eu vou mostrar para vocês, na palavra de Deus, que ele poderia ter rasgado. Sem Deus se preocupar, sem Deus tirar o crédito desse pastor, que lê só a Bíblia, mas não obedecer, não adianta. Não adianta. Você pode ler, você pode, não adianta. Você não vai ter um bom sucesso. Abre aí, Êxodo 32, do 1 ao 10. Vamos ler? Vamos lá. Moisés, gente, ele foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão. Então Deus se manifestou para o povo, fez milagres, sinais, maravilhas, até que Deus abriu o mar para libertar totalmente o povo da opressão do inimigo. Mas às vezes temos problemas, dificuldades, nos achegamos a Deus, pedimos o seu auxílio, o seu socorro, e Deus, ele está pronto para nos ajudar. Ele me ajudou. Primeiro ele teve que me ensinar, para depois me ajudar, os meus erros, as minhas falhas, e mostrou para mim quem eu era e o quanto eu precisava mudar. Então o que acontece? Eu, pela minha situação, eu disse: Senhor, me ajuda. Eu preciso de uma solução para os meus problemas. A minha vida caiu num total abandono. Em trevas constantes a minha vida caiu, a qual eu não via luz nenhuma, mas apenas a esperança na palavra de Deus. Quando uma pessoa me falou assim: olha, não tem jeito, e eu disse para ela, dentro da igreja, gente, dentro da igreja, não tem jeito, isso não tem jeito. Eu disse assim: eu me agarrei de uma tal maneira na palavra, que para mim cair hoje, né, eu falei para essa pessoa que se eu fosse cair, Jesus Cristo cairia junto comigo, de tanto que eu me agarrei. Então você tem que se agarrar dessa maneira na palavra, em Jesus Cristo, que se você voltar para a sarjeta da onde você saiu, o próprio Deus, ele vai ter que ir junto com você, porque você está agarrado nele.
E como Deus não cai, Jesus não cai e a palavra dele não cai, você nunca vai voltar para o mesmo lugar que você estava. Só que você tem que crer e se agarrar a Deus, a palavra dele. E ele vai te ajudar, ele vai te levantar. Foi quando eu percebi que havia uma palavra, havia uma esperança, havia promessas, e eu tinha que me consertar para que Deus pudesse operar na minha vida. E aí Deus operou, graças a Deus. E hoje Deus me levantou, e eu posso estar falando para você que Ele pode te levantar, mas tem que se obedecer a palavra. E aí, depois, né, que a pessoa se libertou, foi livre dos inimigos, já estavam ali no deserto, Deus os alimentando, houve um grave erro, que essa é a hora mais perigosa. Eu falo para as pessoas que na hora que Deus começa a abençoar é a hora mais perigosa, muito perigo. Por quê? Porque é nessa hora que as pessoas se acham autossuficientes para não querer mais depender de Deus. Olha, não preciso mais do Senhor, o Senhor me ajudou, agora o Senhor dá licença que daqui para frente cuido eu. Dá licença porque daqui para frente eu sei como é que funciona o negócio. Eu sei como que é o negócio e Deus quer que você seja sempre dependente de Deus. Deus quer que você sempre seja dependente. Não importa quanto tempo você está na igreja, que cargo você ocupe. Você não pode fazer nada sem Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas não é só porque você está falando de Deus que você tem Deus, que você está preservando Jesus Cristo. Não é isso, é seguir os mandamentos, seguir a palavra. Olha, peraí, se eu faço isso, e se aqui está dizendo que não é para me fazer, então eu estou sem Jesus. Então Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. E aí você vai se dar mal. Deus vai te abandonar com o seu problema. Vai ficar você e o seu problema. Então vamos lembrar das coisas de Deus. Olha aqui, vamos lá, até o 10. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse, levanta-te, faza-nos deuses que vão adiante de nós, para que enquanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. E Arão disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas e das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, trazei. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então veja bem, gente, que em um determinado momento as pessoas começaram a se preocupar muito com as coisas e começaram a esquecer de Deus. Então queremos, e aí chegaram ao ponto de dizer, olha, esses são os deuses que te tiraram do Egito, sendo que Deus falou com eles lá atrás. Deus os libertou, Deus os abençoou, e as pessoas se esqueceram. Aqui nós não estamos só falando da idolatria, mas de um esquecimento de Deus. Já levantaram outro Deus no lugar de Deus, já se esqueceram do Senhor. E você tem se esquecido de Deus? Se você se esquece da palavra, não adianta você falar, não esqueço de Deus, eu oro a Deus todas as noites, eu falo com Deus direto, Deus fala comigo, Deus é comigo, Deus me abençoa, só o Senhor é Deus. Mas se você esquece da palavra, você está abandonando. E para você ter um bezerro, é facinho. É facinho. Vamos lá. Já aqui no versículo 7 do capítulo 32 de Êxodo, então disse o Senhor a Moisés, vai. Porque fala aqui no 6, no versículo 6 fala assim que o povo
Ele madrugou oferecendo holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e comeram, beberam. Então assim, o povo, eles levantaram um Deus ali para eles, e eles ficaram ali aquele sacrifício, e começaram a adorar, e começaram, Deus. E olha, tem muita igreja que vive no sacrifício. Vive no sacrifício. Vive anos e anos no sacrifício e não saem do sacrifício. Estão levantando para si um bezerro de ouro. Dinheiro. É o dinheiro. Então, Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Então você vê a qual Deus declarou a Moisés, falando: olha, o povo é assim, assim, assim. Levantaram deuses para ele, e estão sacrificando, falando que ele tirou o pessoal do Egito. Olha, deixa que eu vou lá. Vou destruir eles e farei de você uma grande nação. Então, gente, olha só. Será que você já não está agindo dessa mesma maneira, se esquecendo de Deus? Não se lembrando, você às vezes tem levantado, você é o próprio Deus para você mesmo. Você já sabe tudo, sabe de tudo, entende tudo. O entendimento da palavra tornou você um Deus para você mesmo. Por isso que o título desse vídeo: vamos rasgar a Bíblia. Porque ela não vai servir para você. Ela não vai servir para você, porque nesse momento Deus estava entregando a Moisés as tábuas dos mandamentos, que eram para aquele povo. Então, essa palavra, a Bíblia Sagrada, para você, ela não vale. Ela não vai ter efeito, porque você já tem se feito Deus para você mesmo. Você já tem se feito outras coisas que já são muito mais importantes do que Deus. Você tem se esquecido de Deus, da palavra de Deus. Então a Bíblia não serve para você. É a mesma coisa de rasgar, gente. Não vamos pensar, né, porque tem aquelas coisas, você pode ver, tem, isso eu sei, né, tem aquelas casas que tudo velhinho, a Bíblia está toda velhinha, mas ninguém tem coragem de arrancar uma página. Não é a Bíblia, não pode rasgar não. Não tem, antigamente tinha isso aí. Não sei se hoje tem, mas é assim. As pessoas, elas não seguem a Deus, elas não buscam a Deus, mas a Bíblia, ninguém arranca uma página. Não é? A pessoa de propósito pegar, rasgar. Você não vê isso. Por quê? Eles não, vamos rasgar não. Mas o rasgar para Deus não é você pegar o papel e rasgar não. É você se desviar do caminho. É você se desviar, não dar ouvido para Deus, para a voz de Deus, para o conselho de Deus. Quando você se endurece para a palavra de Deus, você está se endurecendo para o próprio Deus. E você, na cara de Deus, está rasgando a palavra dele. Ou você acha que porque você sabe muito, Deus te vê dessa maneira? Para Deus, você agindo desse jeito, você é um tolo. Você é um tolo. Não teve aquele homem que começou, começou, faz aquilo, faz celeiro, faz isso, faz aquilo outro, e se fartou. E aí Deus fala: louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Para quem que é? Para quem tem preparado? Então não adianta, você pode se achar o mais sábio. Hoje mesmo Deus pode pedir a tua alma, o seu corpo, a sua salvação está onde? Não adianta você ser sábio aos seus próprios olhos. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas quem Deus louva. Então não adianta, gente. É a palavra de Deus, o povo aqui foi salvo, Deus operou, abriu o mar, gente. Fez um milagre muito grande. E não teve outro mar vermelho que se abriu, não. Não teve? Teve outro mar que se abriu, só um. Milagre muito grande.
E o povo se desviou totalmente. Se esqueceu de Deus. Tem a idolatria? Tem. E tem também que esqueceu de Deus. Virar as costas para Deus. Igual você está fazendo. E aí, Deus, olha, eu vou descer, vou os consumir e farei de você, Moisés, uma grande nação. Então, para pensar. Você tem rejeitado ao Senhor, vocês têm rasgado a palavra. Você tem rejeitado a Deus, você tem rasgado a palavra. Você tem virado as costas para Deus, você está rasgando a palavra. Ela não serve de nada para você, eu vou mostrar aqui por quê. Agora, continuando. No mesmo capítulo 32, no versículo 19. Vamos lá. E aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e as quebrou ao pé do monte. Que tábuas são essas? Escritas pelo dedo de Deus, escritas por Deus. As tábuas dos mandamentos, gente, eu não estou dizendo que a Bíblia não é importante, é importantíssima porque é a palavra do nosso Deus, mas isso aqui é a gráfica. Mas lá, as tábuas, o próprio Deus escreveu. E Moisés quebrou. Você já parou para pensar? O que Moisés fez aqui? Ele quebrou as tábuas dos mandamentos. Ele arrebentou elas. Porque não adiantava Deus dar uma lei, sendo que o povo não obedece. Não adianta, gente. Não adianta você ler e você não obedecer. Jesus falou que o povo erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E aí você vai dizer para mim, mas Alex, irmão Alex, ô irmão Alex, nós vivemos pela graça. Aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você acha que viver na graça é viver da maneira que você quer, Deus vai visitar a tua maldade. E eu quero ver que na hora que Deus visitar a sua vida, da maneira que você vive, se você depois disso, da visita do Senhor, você vai achar alguma graça. Eu quero ver se você vai achar graça no que vai acontecer na sua vida. Eu quero ver se você vai achar graça na maneira que Deus vai operar, porque a palavra de Deus ela não muda não. Jesus não veio anular o que Deus falou não. Jesus veio como filho obediente e não como bastardo ou como rebelde. Vamos ver aqui. Olha só, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor. Olha só, gente. Assim diz quem? Moisés? Assim diz irmão Alex? Não. Assim diz o Senhor. Ele disse, ó, quem é de Deus, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua colcha, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Então, gente, é a palavra.
Não disse nada além da palavra. Então se conserte, porque se você não se consertar, se você não se voltar para a palavra, pode rasgar a sua Bíblia, porque ela não serve para você, ela não vai te salvar. Moisés, ele quebrou, porque Deus estava indignado, e Deus não o reprovou. Porque se você não quer obedecer, não serve de nada você ficar com uma Bíblia debaixo dos braços, ou na sua estante, na sua escrivaninha, ou do lado da sua cama. Eu entrego essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.